Olá, se você ainda não fez isso, por favor, considere se inscrever. Quero tentar chegar a 1 milhão de inscritos. Obrigado. Este caso acontece no Reino Unido no ano de 2010. Um mate-crime é um crime cometido por pessoas tidas como amigas da vítima. É comum em casos onde pessoas vulneráveis são colocadas em situações perigosas, seja por vontade própria ou por negligência de outros. Conheça Gemma Hayter. Gemma nasceu em 13 de setembro de 1982, na cidade de Rugby, no Reino Unido. Gemma era a mais nova de 3 irmãos e cresceu com sua mãe, Sue Prince, junto com seu padrasto. Seu pai biológico partiu quando ela tinha 9 anos. Sua mãe, Sue, diz que Gemma já nasceu cheia de personalidade. Ela era muito carinhosa e sempre precisava de afeto. Gemma tinha uma irmã mais velha, chamada Nick. Nick disse que Gemma era muito divertida enquanto crescia, porque você nunca sabia o que ela faria em seguida. Ela era caótica e dava trabalho, mas era extremamente divertida. Nick acreditava que sua irmãzinha era hilária. Conforme Gemma crescia, Sue sentia que havia algo diferente nela. Ela não se parecia com os filhos anteriores, nem com qualquer criança que Sue já conhecera. Além disso, estava claro que Gemma tinha algumas características físicas particularmente distintas. Ela apresentava a aparência física de alguém com um distúrbio congênito, também conhecido como defeito de nascença. Sue levou sua filha a um especialista para testar os cromossomos de Gemma e buscar anomalias. No entanto, apesar das suspeitas, os exames revelaram que Gemma não tinha anomalias genéticas. As escolas que Gemma frequentou confirmaram isso, insistindo que ela era, entre aspas, normal. A escola primária e o fundamental disseram que ela estava se saindo bem. Isso foi confuso para a família, pois sua irmã e mãe sabiam que ela não conseguia fazer o que as outras crianças faziam. Aos 11 anos, ela estava entrando nos anos finais do ensino fundamental. Era evidente que ela se comportava como se fosse mais nova que outras crianças da mesma idade. Então Sue continuou levando Gemma a especialistas em busca de ajuda, mas os especialistas acreditavam que ela só queria chamar atenção. Mas quando Gemma chegou à adolescência, houve uma mudança em seu comportamento. Gemma ficou muito relutante em se lavar e se limpar. O sabonete quase não era usado na hora do banho e ela nunca gostava de escovar os dentes. Normalmente, higiene pessoal e vaidade vêm naturalmente para os adolescentes, mas não para Gemma. Enquanto isso, na escola, a distância entre Gemma e seus colegas de classe estava crescendo e se tornando cada vez mais perceptível. Mesmo sem diagnóstico, Sue tirou Gemma da escola aos 14 anos e a matriculou em uma escola para pessoas com dificuldades de aprendizagem. Para Gemma, isso foi ótimo. Ela estava entre alunos com quem podia se identificar mais e começou a fazer alguns amigos. Gemma estava adorando a vida e recebendo a assistência extra de que precisava, embora sua família ainda enfrentasse dificuldades para obter a ajuda adequada além da educação. Entre os 13 e 19 anos, Gemma teve 29 contatos com serviços de apoio a pessoas com dificuldades de aprendizagem e de assistência social, mas nunca houve um diagnóstico definitivo. Em dezembro de 2001, Gemma tinha 19 anos e foi considerada adulta, então ela foi avaliada pelo Serviço de Assistência Social para Adultos. O resultado dessa avaliação foi que ela tinha transtorno de conduta, o que significava que ela tinha direito a continuar os estudos em uma instituição de ensino com alojamento onde também poderia morar. A acomodação foi fornecida por uma instituição de caridade chamada Mayday Trust. Em setembro de 2004, enquanto estava na acomodação de apoio, Gemma alegou que alguém a forçou e teve relação sexual com ela. No entanto, a investigação policial concluiu que não havia provas suficientes para processar o autor, que também era residente da mesma acomodação. A Mayday Trust interveio para tentar transferi-la para outro local. Porém, um assistente social achou que ela não atendia aos requisitos para cuidados contínuos e, por isso, não pôde morar em residência assistida.
Isso aconteceu sem uma avaliação formal e oficial. O Serviço Social de Adultos tentou acomodar Gemma em Bedworth, mas ela recusou a acomodação e o cuidado, pois era muito longe de Rugby, que é onde ela morava. Gemma começou a ser pouco colaborativa com os serviços de assistência, pois estava muito frustrada. Durante esse período e até o final de 2006, nenhuma avaliação de risco nem medidas de proteção a adultos vulneráveis foram realizadas, abrindo caminho para os eventos trágicos que logo se seguiram. Em 2006, o conselho local organizou uma reunião com Gemma para avaliar se ela tinha capacidade de viver sozinha. O avaliador concluiu que Gemma poderia viver sozinha. A família de Gemma ficou horrorizada e confusa. Quanto a Gemma, ela queria sua independência, mas Gemma teve dificuldades para trabalhar e pagar o aluguel devido às suas deficiências, e ela foi colocada em uma moradia social. Ela ganhou um apartamento em uma torre de concreto de 10 andares de um conjunto habitacional do governo em Rugby. A família dela ficou indignada, pois achava o prédio inadequado e esperava a moradia assistida com cuidadores em tempo integral. Era sabido que o conjunto habitacional onde ela foi colocada tinha muitos moradores com históricos difíceis. Isso incluía ex-presidiários com histórico de violência ou de envolvimento com drogas e dependentes químicos. A família de Gemma estava preocupada com a segurança dela, pois ela era incrivelmente confiante, ingênua e muito alheia aos riscos ao seu redor. Essa situação parecia um desastre prestes a acontecer. Dawn, funcionária dos Correios locais, comentaria posteriormente sobre Gemma. Dawn descontava os cheques de benefícios sociais dela às terças-feiras. Ela disse que Gemma era uma garota adorável, totalmente inocente e quase infantil, mas também expressou preocupações sobre a higiene de Gemma. As condições no apartamento de Gemma não eram conhecidas pela família dela no início, pois ela sempre descia para encontrar as visitas, em vez de levá-las ao seu apartamento. Depois, a mãe de Gemma chamou o apartamento dela de chiqueiro. O apartamento de Gemma era muito caótico. Ela recolhia bitucas de cigarro usadas das ruas para fazer cigarros de enrolar e fumava no seu apartamento. Ela tinha amor pelos animais, então comprou um hamster e uma calopsita chamada Jasmine. Tudo isso, junto à falta de higiene, fazia o apartamento dela cheirar tão mal que, segundo moradores, o mau odor dominava todo o andar. Uma das pessoas que morava nesse conjunto habitacional era um homem de 56 anos, chamado Martin. Martin teve pena de Gemma depois de conversar com ela. Ele a convidou para entrar em sua casa para comer alguma coisa e notou que ela comeu tudo até a última migalha. Ela até usou o polegar para limpar o prato, mostrando que não estava se alimentando direito. No entanto, não foram seus modos à mesa que o incomodaram. Foi o que ela revelou sobre sua vida pessoal. Gemma vinha usando aplicativos de namoro online, descrevendo-se como grande, ousada e bonita, atraindo vários homens para seu apartamento. Martin estava profundamente preocupado e a via como vulnerável. Ele disse que ela tinha a mente de uma criança de 4 anos. Ele contou que lhe deu 10 libras para comprar leite, esperando o troco, mas ela voltou com leite e 9 libras em doces. Martin também percebeu que Gemma tinha alguns amigos, mas ele acreditava que esses chamados amigos estavam se aproveitando dela. Evidências sugerem que Gemma havia feito amizade com vários traficantes de drogas e estava guardando crack, cocaína e heroína em seu apartamento, mas ela não fazia ideia. Essas drogas estavam em caixas e os traficantes diziam que eram presentes para amigos. Gemma, claro, acreditava. Em 2010, a vida dela piorou ainda mais, e isso a deixou exposta e vulnerável a pessoas que ela achava que eram suas amigas. Agora, podemos conhecer os chamados amigos dela, Chantel Booth, de 21 anos, e seu parceiro, Daniel Newstead, de 20 anos, junto com seus vizinhos, Jessica Lyons e Joe Boyer, de 17 e 18 anos. E por último, um rapaz de 19 anos, chamado Duncan Edwards. Chantel Booth teve uma vida caótica e problemática.
Em 2010, ela já havia perdido a guarda de seus 2 filhos por ser considerada incapaz de cuidar deles. Uma das crianças foi retirada diretamente por causa de seu histórico criminal. Isso incluía uma condenação por lesão corporal grave. Por isso, ela recebeu pena comunitária com supervisão, toque de recolher e exigência de treinamento. Ela também foi condenada por agressão simples em maio de 2010. A vítima era uma mulher. O parceiro dela, Daniel, também era violento e controlador e frequentemente a agredia. Apesar do relacionamento tóxico, eles moravam juntos em um apartamento. Daniel tinha um histórico de violência, tendo agredido sua mãe, irmã e ex-namoradas. Ele era muito conhecido pela polícia. Daniel já havia sido condenado por participar de uma briga. Durante esse incidente violento, ele usou uma barra de metal e uma faca. Em junho de 2010, Chantel e Jéssica teriam se envolvido em intimidação e agressão a uma mulher vulnerável em um albergue. Jessica Lyons era conhecida na escola por sua agressividade e por ser alguém a evitar. Ela também teve um filho retirado de sua guarda devido às suas ações violentas. Ela era propensa a explosões violentas e enfrentou várias acusações de agressão, mas recebeu apenas uma advertência formal, evitando a condenação. Ela morava em um apartamento com seu namorado Joe, no mesmo bloco que Chantel e Daniel. Joe era diferente dos outros. Ele não tinha histórico de violência, mas não era estranho a infringir a lei, tendo sido advertido 2 vezes por posse de substâncias ilegais. O grupo era completado por Duncan, um amigo dos 4. Duncan tinha um histórico criminal com 9 condenações. A família de Gemma logo ficou sabendo de Chantel e a viu como uma das amigas de Gemma, e então foram sendo apresentados aos poucos aos outros. No entanto, Chantel e os outros amigos pareciam ser boas pessoas quando a família estava por perto. Mas tudo isso estava prestes a mudar. O grupo estava se aproveitando de Gemma. Um deles sempre acompanhava Gemma até o correio quando ela ia buscar o benefício da Previdência Social. Gemma não tinha capacidade de perceber que o que estava acontecendo era ruim. No dia 7 de agosto de 2010, Gemma e os 2 casais, junto com Duncan, decidiram sair para a cidade de Rugby para beber. Quando o grupo chegou a um bar, um segurança pediu a identidade de Chantel. Gemma, sendo a mais velha, achou engraçado e fez uma piada dizendo que Chantel tinha 15 anos. O segurança não conseguiu esquecer o que ouviu. Como resultado, o grupo foi impedido de entrar. Chantel ficou furiosa com Gemma, dizendo que ela tinha arruinado sua noite. Chantel se virou para Gemma e a empurrou para longe da porta. Jéssica, então, deu um tapa no rosto dela. Os outros riram do que acabou de acontecer. Com isso, a noite terminou e o grupo acabou indo para casa. No dia seguinte, no início da noite de domingo, 8 de agosto de 2010, Gemma perguntou a Chantel se podia ir ao apartamento de Chantel buscar a própria bolsa. Gemma deixou lá na noite anterior. Quando Chantel aceitou, ela disse para Gemma que Jéssica, Joe e Duncan também estavam presentes e que todos estavam almoçando juntos no domingo. Gemma, então, decidiu que não queria ir até lá por causa da violência que sofreu na noite anterior. Ela provavelmente estava com medo, mas o grupo a convenceu a ir até lá. Pouco após a chegada de Gemma, o grupo iniciou uma discussão acalorada sobre o paradeiro de uma nota de 5 libras. A culpa rapidamente recaiu sobre Gemma, possivelmente devido ao ressentimento que vinha da noite anterior. Gemma não roubou a nota de 5 libras. Na verdade, Gemma encontrou escondida atrás da geladeira. Essa experiência despertou algo em Chantel. Chantel mencionou um incidente que ocorreu 2 anos antes, quando ela acreditava que Gemma havia roubado 800 libras dela. Gemma negou ambas as acusações, tanto a das 5 libras quanto a das 800 libras. Não havia nenhuma evidência sequer para sugerir que Gemma havia cometido qualquer um dos crimes contra suas amigas. Mas isso mudou a dinâmica na sala. Chantel ficou cada vez mais chateada. Em resposta, Daniel se levantou
e começou a confrontar Gemma fisicamente. Ele começou a pegar algumas almofadas e a bater na cabeça dela. Mas Daniel não era o único na sala interessado em Chantel. Duncan e Chantel vinham flertando secretamente por mensagens de texto, e Duncan viu isso como uma oportunidade de mostrar apoio à garota de quem ele gostava. E assim, como Daniel, ele pegou vários travesseiros e começou a bater na cabeça de Gemma. Se você acompanha meu canal há algum tempo, sabe que esse tipo de caso começa com um ato menor de agressão. Mas com o apoio de outros, a situação se torna cada vez mais violenta, muitas vezes em uma velocidade assustadora. Em seguida, Joe e Duncan urinaram em uma lata e forçaram Gemma a beber. A situação, então, se agravou ainda mais. Jéssica pegou um esfregão na cozinha e enfiou o cabo no rosto de Gemma. Quando Gemma ficou atordoada e incapaz de entender o que tinha acontecido, Duncan tirou o esfregão das mãos de Jéssica e começou a zombar de Gemma, balançando o esfregão na frente dela como se ela não pudesse ver. Chantel então se aproximou de Gemma e deu uma cabeçada violenta e brutal, que quebrou o nariz de Gemma. Nesse momento, Daniel já havia saído do apartamento. Mais tarde, ele afirmou que estava indo ajudar Gemma. No entanto, quando voltou ao apartamento, ele viu sangue do nariz de Gemma no chão do seu quarto e, em resposta, bateu no rosto de Gemma. Dessa vez, não foi com travesseiros, foi com os punhos. Ele desferiu 2 golpes. Essa violência continuou por horas quando o grupo bateu a cabeça dela em um grande radiador de estilo industrial. Isso deve ter sido feito várias e várias vezes, pois o sangue estava espalhado pelo chão e pelas paredes. Esse ataque quebrou-se o nariz dela em mais lugares, o que deve ter sido incrivelmente doloroso. O grupo a trancou em um banheiro da suíte e enrolou fita na boca dela para impedir que seus gritos fossem ouvidos. Eles a mantiveram lá enquanto decidiam o que fazer em seguida. Eles então jogaram o celular de Gemma no vaso sanitário e várias horas se passaram. Gemma devia estar em estado de choque e sentindo uma dor insuportável. Mais tarde, naquela noite, o grupo destrancou o banheiro, tirou a fita do rosto dela e disse que ia levá-la para casa. Gemma, provavelmente, ficou aliviada e acreditou neles. O grupo saiu do apartamento e começou a atravessar a cidade de Rugby a pé. Os 5 usavam principalmente agasalhos esportivos e capuzes cobrindo o rosto. Jéssica usava um boné e fazia questão de manter o rosto abaixado. Gemma seguia a gangue carregando uma sacola branca, a mesma que ela tinha ido buscar na casa da Chantel. Ela também ficava limpando o sangue do nariz, que escorria abundantemente. Enquanto seguia, ela ainda acreditava que estava sendo levada para casa. Era na direção geral de onde ela morava, e Duncan parecia gentilmente guardar para ela parte do cigarro dele. Ela não tinha motivo para suspeitar do que estava prestes a acontecer. Já passava da meia-noite, nas primeiras horas do dia 9 de agosto de 2010, imagens de câmeras de segurança mostram Gemma andando lentamente até parar na Hillmorett Road, incapaz de continuar andando, provavelmente devido à dor que estava sentindo. Ou será que isso aconteceu porque ela não se sentia mais segura? A gangue continuou atraindo Gemma para um trecho isolado de uma trilha de pedestres formada por uma linha de trem desativada, fora do alcance das câmeras de segurança. Nos margens da antiga ferrovia, o grupo tinha de ir para a esquerda para chegar ao apartamento da Gemma. Ela provavelmente ficou aliviada por estar quase em casa, mas o grupo a levou para a direita, em vez de para a esquerda. Eles seguiram mais fundo, pelo caminho escuro e vazio. Enquanto caminhavam pela velha ferrovia escura, um deles colocou um saco de lixo na cabeça de Gemma. Gemma entrou em pânico e tentou lutar para se libertar, mas o grupo rapidamente continuou o ataque que havia começado no apartamento e começou a chutá-la no rosto repetidamente. Pisaram no rosto e pescoço de Gemma, deixando marcas de pegadas. Durante o ataque, eles despiram Gemma completamente como uma forma de humilhá-la. E por fim, a gangue começou a cortar o pescoço de Gemma,
com uma faca. Isso deve ter sido extremamente doloroso. No entanto, ainda não tinha acabado. Os ferimentos causados pelas facadas não foram profundos o suficiente para causar um golpe fatal. Em vez disso, o grupo a deixou no chão, nua, parcialmente enrolada em um saco de lixo. Eles a haviam espancado até ela perder a consciência. O grupo recolheu as roupas de Gemma antes de sair e Duncan ficou responsável por queimar as evidências. Gemma foi deixada com frio, espancada e sozinha. Depois de algum tempo, Gemma começou a se engasgar com o próprio sangue que saía do nariz. Naquela noite, Gemma se afogou no próprio sangue apenas alguns momentos depois. O grupo de 5 pessoas foi então visto andando de volta pela cidade nas câmeras de segurança, dessa vez sem Gemma. Mais tarde, uma pessoa estava fazendo uma corrida matinal ao lado da ferrovia. Por volta das 5h30 da manhã, essa pessoa avistou o corpo nu e gravemente espancado de Gemma Hayter. Uma ligação foi feita para a polícia, que iniciou uma investigação liderada pelo detetive James Essex. Não demorou para que o corpo fosse identificado. A investigação avançou rapidamente. A polícia logo ficou sabendo da amizade de Gemma com Chantel. Ao analisar as mensagens de Gemma com Chantel, a polícia percebeu que eram muito próximas. Nas mensagens, havia evidências de que ela estava se aproveitando de Gemma. Ela frequentemente chamava Gemma de Síndrome de Down. Com o aumento das suspeitas, Chantel e seu parceiro, Daniel, foram interrogados sobre o assassinato de Gemma. O casal rapidamente cedeu à pressão e começou a culpar um ao outro e os outros 3 pelos atos desprezíveis contra Gemma. Quando os outros 3 foram interrogados, todos deixaram muito claro o que havia acontecido e toda a gangue era culpada. Todos os 5 foram rapidamente presos. O julgamento começou em julho de 2011 no Tribunal da Coroa de Warwick. O primeiro dia do julgamento é lembrado como o pior dia da vida de Nick. Esse dia foi a primeira vez que ela descobriu o que realmente aconteceu com sua irmãzinha, e ela ouviu tudo em grande detalhe. Foi realmente horrível. Enquanto isso, os réus não estavam levando o julgamento a sério. Eles não achavam que assassinar Gemma era errado. Eles achavam que era só a Gemma, uma declaração realmente desumanizadora. O grupo inteiro não demonstrou um pingo de arrependimento ou remorso. No dia 28 de julho de 2011, o veredito foi dado. O grupo foi considerado culpado pelo assassinato. O grupo teve algum tempo na prisão antes da sentença para refletir. Joe aproveitou esse tempo e escreveu o seguinte: "Mal posso esperar para ser sentenciado agora e ir para uma prisão de verdade, para o resto da vida. Isso parece irado, mano. Chaves da minha porta, PlayStation e DVD. Eu posso ir para a cidade com um agente usando roupas normais. Posso ir ao McDonald's, ao cinema, ao Nandos e aonde mais eu quiser." A audiência de sentença deles começou em 12 de setembro de 2011. O juiz descreveu Chantel como uma pessoa detestável, observando que Gemma a considerava sua melhor amiga. O juiz comentou: "Ao longo dos anos, você tratou Gemma como um brinquedo para ser usado e descartado. Suspeito que havia uma lacuna em sua vida miserável para que ela pudesse preencher." Chantel foi sentenciada a um período mínimo de 21 anos de prisão. Daniel recebeu pelo menos 20 anos, enquanto Joe foi condenado a cumprir um período mínimo de 16 anos pelo assassinato. Jessica e Duncan foram condenados por homicídio culposo e sentenciados a 13 e 15 anos. Gemma passou despercebida pelos serviços de assistência à infância, serviços educacionais e serviços de assistência a adultos, e acabou encontrando seu fim da forma mais horrível possível. Uma vida inteira de maus tratos não era o que ela merecia.